Lilian Cruz, que vai entrevistar Carolina Ignarra. A Lilian Cruz, ela é colunista do nosso portal RH para você, cofundadora da Ambidestra, é consultora e mentora em inovação e especialista em estratégia de negócios e marketing. Atua em projetos de design estratégico, impulsionando organizações e líderes por meio da inovação e criação guiadas por metodologias ágeis e design thinking. Carolina Ignarra, é CEO e fundadora do grupo Talento Incluir, ecossistema da diversidade e inclusão, pioneiro no Brasil, que promove a equidade nas relações empresariais. Pioneira e referência na inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, é formada em educação física, pós-graduada em dinâmicas de grupos e especialista em neuroaprendizagem. Está entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil, pela revista Forbes em 2020. Empreendedora social, palestrante, autora de livros, atriz e mãe da Clara. Vamos receber, então, Lilian e Carolina. Sejam bem-vindas. Muito obrigado pela presença. Bom dia, bom dia. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Eu sou a Lilian, tenho 43 anos, sou branca e tenho cabelos na altura dos ombros, com luzes. Estou vestida de preto hoje. Bom dia, Carol. Um prazer estar aqui com você hoje, dividindo aqui esse palco. Prazer, Lilian. Bom, gente, eu sou Carolina Ignarra, sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Meus cabelos são lisos de tamanho médio. Estou com um vestido verde, um casaquinho laranja por cima, de tênis e uso cadeira de rodas. Uma coisa que não dá para ver, mas eu vou falar, eu tenho 46 anos e eu sou mãe da Clara, que é uma pré-adulta. Sabem que fase é essa? Eu inventei. Porque eu não quero que cresça. Eu adultei muito cedo, gente. Eu adultei com 15 anos, eu pagava boleto. Deixa eu dar uma trégua para a próxima geração, né? A Clara tem 19, Lilian. É isso aí, muito bom, Carol. E, aliás, aqui na sua apresentação, fui descobrindo outras curiosidades sobre você. Né? É uma honra estar aqui batendo esse papo com você hoje. Atriz é uma coisa que eu não sabia. Então, olha, isso aí, para mim, foi novidade. Esse negócio de atriz é só nas horas vagas. Faz 23 anos que eu faço teatro, mas é fazer arte como quem vai para a academia fazer exercício. Não é uma coisa profissional para mim, mas que me ajuda muito com o meu trabalho de palestras no palco, assim, é bem importante. E o que eu acho mais legal é o lidar com as emoções, né? Esse lado artístico. Eu falo que todo mundo merece arte na sua vida. O trabalho artístico ajuda a gente a se entender, a se conhecer. Com certeza, Carol. E eu acho que a gente tem que levar também um pouco mais de arte para as organizações, né? A gente tem feito um pouco esse trabalho e tem sido muito legal, assim, né? Perceber como esse tipo de experiência também, né, dá abertura aí para outras avenidas de pensamento e de comportamentos nos colaboradores. Muito legal. Carol, vamos lá, então. Queria ouvir um pouquinho aqui, você contasse para todo mundo um pouco sua trajetória, né? De como você começou. E acho que teve uma questão também aqui que, batendo um papo ali com você lá atrás, eu aprendi que a Carol sempre foi empreendedora. Então, gente, além de ser uma das 20 mulheres mais poderosas aí pela Forbes, é duplamente poderosa por ter sido essa pessoa que se manteve aí no empreendedorismo. Conta um pouquinho da sua história, então, Carol, para a gente começar esse papo. Eu já acho que superpoder tem quem fica na grande empresa. Gente, vamos lá. Eu sou uma mulher cadeirante porque sofri um acidente de moto. Eu tinha me formado recentemente, o meu acidente foi em 2001, e eu tinha me formado em educação física um ano e pouco antes. Eu dava aula de ginástica laboral, então eu já trabalhava com empresas, já estava circulando no mundo corporativo e já tinha escolhido o mundo corporativo para trabalhar, para seguir minha carreira. Quando o acidente aconteceu, eu pensei que eu tivesse que parar de trabalhar. Eu era funcionária, mas de uma empresa pequena, e que as donas, depois que não tinham mais tempo para atender, me contrataram. Então, fui a primeira funcionária, a primeira colaboradora,
e muito envolvida na estratégia de empreender. Aprendi a empreender com elas. Bom, e quando o acidente aconteceu, que eu pensei que tivesse parado de trabalhar, eu tive muita sorte. A minha gestora, à época, me chamou para voltar para o trabalho, 3 meses depois do acidente. Não deu tempo nem de eu chorar, eu já estava trabalhando de novo. E eu trabalhei nas empresas, assim, a princípio nos bastidores, porque eu não estava reabilitada, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem socialmente. Mas a gente conciliou minha experiência com a atividade, então eu montava aulas para outros professores aplicarem, eu voltei para a minha área. E depois eu voltei para as empresas. E, quando eu voltei para as empresas, e aí eu estava lá dentro mesmo, dando aula na produção, na fábrica, no escritório. E, quando eu terminava uma aula, o RH vinha atrás de mim. Você não quer trabalhar aqui? A gente tem vaga de recepcionista, telefonista, secretária. Eram ótimas oportunidades, cheias de benefícios, mas que não combinavam com o meu perfil. Por que você quer me contratar? Por causa da lei. E aí eu descobri a lei de cotas, que já existia desde 91. Meu acidente foi em 2001. Esse momento da minha carreira que eu estou contando, 2004, mais ou menos, que foi quando um decreto redefiniu o enquadramento e fiscalização da lei de cotas e aqueceu a fiscalização. Então, coincide a minha estada no trabalho com independência, com autonomia, com o momento da lei de cotas. E, para mim, aquilo não fazia sentido. Só que só não fazia sentido uma existência de lei porque eu estava vendo a lei a partir da minha ótica, né, do meu ponto de vista. E, do meu ponto de vista, eu tinha muitos privilégios, né, Lilian? Então, eu estava formada quando o acidente aconteceu, então a educação eu estava check. Eu tive a oportunidade de fazer reabilitação e cirurgias nos melhores hospitais do Brasil. A saúde também foi muito bem amparada. A família muito estruturada, minha família sempre esteve do meu lado, então, pai e mãe, casados, numa família bem estruturada, com as irmãs da mesma idade, e, enfim, eu tive muito suporte, tenho até hoje. Então, família, saúde, educação e o trabalho, que eu já contei que bateu na porta da minha casa. Então, quando a gente pensa na estrutura social de um ser humano, né, eu tinha, com a deficiência, nada disso tinha sido abalado. Então, quando eu penso na lei de cotas com todos esses privilégios, de fato não faz sentido. A gente começa a entender lei de cotas e ações afirmativas, cotas, sejam elas quais forem, legais ou institucionais, que as empresas resolvem fazer, quando a gente se percebe em coexistência, né? Então, eu não ter sido excluída pela minha deficiência não quer dizer que nenhuma pessoa com deficiência é, ou que qualquer pessoa com deficiência poderia ter feito ou chegado onde eu cheguei. Então, entendendo isso, eu comecei a ajudar as empresas. Pensei, nesse lugar de privilégio, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a ajudar as empresas a contratar a pessoa com deficiência a partir do perfil. E como? Contando a minha história, Lilian. Eu cheguei na empresa e falei assim, olha, a gente está fazendo tudo errado. Vocês estão querendo me contratar para uma posição que não tem nada a ver comigo. Que tal se você olhar primeiro que a pessoa tem expertise, tem perfil, tem experiência, às vezes não tem experiência, mas tem uma tendência. Vamos olhar para o ser humano, né? E assim funcionou. Eu abri, então, a Talento Incluir. Nós temos mais de 16 anos de existência com esse nome, Talento Incluir, e a gente já esteve em muitas grandes empresas no Brasil, a gente está em muitas grandes empresas no Brasil, e já incluímos mais de 9.000 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E o que é mais importante eu dizer é que a gente inclui de um jeito produtivo, não é incluir para cumprir cota, é incluir para produzir, para crescer, para se desenvolver. Muito bom, maravilhoso. Parabéns, Carol. Obrigada. Carol, a gente está aqui para falar um pouquinho também, a gente, quando toca no tema, né, de diversidade, de equidade, de inclusão, né, e todo o caminho que tem que ser percorrido para que isso realmente seja um ciclo positivo, né, dentro de uma organização, tem uma temática muito importante aqui com relação à segurança psicológica, né, e o senso de pertencimento que precisa existir. Então, conta um pouquinho, assim, o que você entende, né, nesse caminho de construção dessa segurança psicológica, né? Quais são os benefícios, então, né, desses ambientes que trabalham dentro da diversidade? E quais que são as grandes armadilhas, talvez, que as organizações têm enfrentado, né, no sentido de fato, ter esse ciclo positivo, né, de diversidade até a inclusão? O que você deixaria aqui um pouco dentro da sua experiência, Carol? Boa. A gente
ainda vejo o mundo corporativo tratando segurança psicológica à parte, né, da questão de inclusão. E eu não consigo ver outro jeito. Assim, eu vejo que nós só temos um ambiente seguro, só temos emocionalmente segurança para estar, para entregar, para produzir, se a gente estiver incluído, se a gente estiver incluída. Então, vamos entender essa sigla de ENA, diversidade, equidade e inclusão, como uma equação. Diversidade são as pessoas diversas, pessoas diferentes. Mais equidade, que é o jeito de tratar. Diferente, porque somos diferentes. Você não quer ser tratada igual? Claro que não. Eu tenho que ter rampa. Ela não precisa, mas eu preciso. Então, de um jeito instrumental, arquitetônico, dá para a gente perceber que eu não posso ser tratada igual. Mas, de um jeito subjetivo, nós não podemos ser tratados iguais. Nós somos pessoas diferentes, né? As pessoas aqui, algumas amam carne, outras são vegetarianas. A gente não tem como tratar todo mundo na hora de fazer um coffee break para um evento. Então, a equidade é um exemplo de tratamento, um comportamento de tratamento diferente, considerando as diferenças. Tem o diverso. Mais equidade é igual à inclusão. Percebem que é uma equação. Na prática, quais são as armadilhas? As empresas trazem as pessoas diversas, não entendem a importância de trabalhar com equidade, não sabem aonde e como trabalhar com equidade. No fim, não temos a inclusão. Se não temos inclusão, não temos pertencimento, não temos segurança psicológica. E aí, vou trazer para o tema pessoas com deficiência para dar mais dia a dia, né? Mais prática nesse conceito. Por obrigação, empresas contratam pessoas com deficiência. É por obrigação, tá? Nós estamos há 33 anos da lei de cotas e nós, mercado de trabalho, cumprimos 49% das cotas abertas. É por obrigação, né? Ainda assim, por obrigação, não fazemos nem metade do que deveríamos fazer. E depois, as pessoas contratadas, 60% nunca foi promovida e nunca teve aumento de salário. Então, a gente está colocando a pessoa com deficiência, percebe? A diversidade está lá, mas não trata diferente. O resultado é que a pessoa com deficiência não cresce. Está aí nos indicadores que eu contei para vocês. Esse número de 60% nunca foi promovido é de uma pesquisa realizada ano passado com uma consultoria chamada Nós, com Z, Inteligência, e que conversou com 3.700 pessoas com deficiência. A gente tem, dessas 3.700, 72% com ensino superior completo. E, ainda assim, 60% nunca foi promovida. Então, a gente tem os dados mostrando que a empresa está trazendo diversidade, não está trabalhando com equidade, porque, no final, não tem inclusão. E o final ter inclusão é o único jeito da gente colher os resultados prometidos, né? Então, as empresas sabem que, com diversidade, a gente tem mais inovação. Só que só terá se a pessoa estiver incluída, não se ela estiver existindo ali sem inclusão. Então, as pegadinhas são essas. A gente achar que, depois que contratou, pronto, já fiz minha parte, agora ela que se vire. A pessoa assinou a carteira, agora o quê? Se vira. Agora é de igual para igual. E a gente ouve isso da liderança, viu? Agora ela tem que trabalhar de igual para igual. E como trabalhar de igual para igual? Primeiro, com um passado, com estrutura racial, de racismo, com uma estrutura, com racismo estrutural, com capacitismo estrutural. Vocês sabem o que é capacitismo? Não tem problema quem não sabe. Capacitismo é a discriminação para a pessoa com deficiência. Então, o racismo exclui as pessoas não brancas, discrimina pessoas não brancas. O machismo discrimina as mulheres. E o capacitismo discrimina a pessoa com deficiência. E as empresas que contratam pessoas com deficiência há 20 anos, 30 anos, não sabem nem que capacitismo existe. Como que ela vai agir com equidade se ela não sabe o que é capacitismo? Se o líder que está ali no dia a dia não sabe o que é capacitismo estrutural. E o capacitismo estrutural, eu dei exemplo da minha vida. Família, saúde, educação e trabalho. Então, se a pessoa com deficiência passou a vida inteira ouvindo, você não pode, você não consegue, como que ela vai chegar segura para um trabalho depois que assinou a carteira dela? Se a saúde ainda comprometeu muito a socialização dela, porque ela ficou fazendo cirurgia, porque ela demorou muito para se formar, porque, enquanto os amigos dela iam brincar no prédio, ou brincar na educação física, ela ficava separada.
como que ela vai, como que a questão da saúde interfere a nossa socialização, nossa inteligência relacional. Depois, falta no trabalho. E aí, quando assinei a carteira, tudo aquilo mudou, que aconteceu no passado, não mudou. Aquilo aconteceu. Então, é óbvio que, sem entender esse caminho, a gente vai continuar só com a diversidade para dentro e não vai chegar no que a gente está conversando aqui, né, Lilian, que é a segurança psicológica. Com certeza. E a gente conversava um pouquinho, né, Carol, sobre a importância que existe no papel da liderança nesse caminho, né, que é um caminho cheio de armadilhas, é um caminho muito complexo. Para muitas organizações, ainda é um caminho novo, porque uma coisa é, né, as empresas que estavam fazendo isso por cumprir a lei e as empresas que hoje, de fato, estão colocando, né, dentro das suas políticas verdadeiramente, né, alinhadas com os princípios da organização, esses pontos, né, e aí é uma questão de investir, né, de trazer letramento, de trazer né, momentos específicos para falar sobre os assuntos, porque as pessoas elas também precisam se preparar. Então, fala um pouquinho sobre essa questão da liderança, né? Como que você vem enxergando a evolução que existe também do papel da liderança nesse processo, Carol? O investimento ele é além do dinheiro, ele é do tempo e da entrega emocional. Porque, para a gente se desconstruir uma pessoa racista para uma pessoa antirracista, por exemplo, a gente começa a entender que muito do que a gente fez, falou na vida, foi opressor. E ter contato com isso precisa de uma psicóloga do lado. Fala assim, cara, tá tudo bem, errou, mas agora que você percebeu que errou, vamos desconstruir. Então, é bem desafiador o tanto de investimento, porque ele vai para além da grana. E eu estou falando isso para vocês que estão aqui, e isso a gente tem que falar para a alta liderança da nossa organização. A gente tem que falar para os gestores diretos, a gente tem que falar até para as próprias pessoas diversas que foram na mesma sociedade racista, capacitista, machista, educadas. Quando a gente fala de organizar, estruturar uma cultura inclusiva, minimamente, as empresas têm que ter 4 estratégias. Uma delas é preparar a alta liderança. E o que é preparar a alta liderança? Eu vou lá e entro numa reunião de 20 minutos deles. Deles, porque a maioria são homens, né? Deles e dela. Geralmente tem uma mulher lá. Não é isso, gente. Em 20 minutos, eles não vão aprender sobre diversidade, sobre inclusão, sobre pertencer, sobre os benefícios. Aí, nesses 20 minutos, eu tenho que mostrar números, porque eles gostam de números. Quer dizer, não falei nada nesses 20 minutos. Não deu, não foi, não vai funcionar. E, por anos, foi assim. Hoje, a gente tem usado uma estratégia que tem sido muito eficiente. Antes de entrar num workshop, estou falando de 3 horas, 6 horas, com alta liderança para fazer letramento em diversidade de conceitos essenciais. Nem estou falando de letramento em temas e marcadores específicos. A gente faz uma entrevista biográfica. Então, antes, a gente conversa individualmente com aquele executivo ou executiva e entende biograficamente quem ele é. Biografia mesmo, onde você nasceu, que bairro você nasceu, qual é a sua descendência, no sentido de nacionalidade mesmo. A gente pergunta se ele tem a mãe que trabalha, quando ele era adolescente. Sua mãe trabalhava? Sua esposa trabalha? A gente começa a perguntar questões que explicam, muitas vezes, naquela existência, por que é machista no trabalho. Porque, e aí ele mesmo respondendo já vai se percebendo. É muito incrível essa ação. Então, preparar a alta liderança, não é só ir lá 20 minutos, gente. Fui, depois fiz workshop, depois eu volto para ver o que ele implementou, depois a gente vai com mais um e vem. É muito mais do que a gente chegar a 20 minutos lá e a mensagem principal é que não estão prontos, não estão prontas. Abrir a vulnerabilidade. Nós todos estamos aprendendo a incluir. Todos nós. E está tudo bem um líder não saber ainda. Está tudo bem um executivo não saber ainda. O que não está tudo bem é ele esperar ficar pronto para começar a incluir. Então, vou rapidamente trazer os 4 pontos. A alta liderança, dei um case aqui para vocês. Os grupos de afinidade. Os grupos de afinidade são os grupos que separam marcadores. Aí também me questiono assim, mas se a gente quer incluir, por que está separando? Primeiro, porque as dores,
os desafios não são iguais. Que todo mundo sofre preconceito, sofre, mas é diferente o jeito da opressão. Por exemplo, a opressão para a pessoa com deficiência, capacitismo, ela é muito paternalista. Quando a criança ouve você não pode, você não consegue, não é agressivo, é um negócio de proteção. Quando a gente fala da questão LGBT, já é diferente a agressão. Então, é importante dividir, porque são desafios diferentes. E que, por enquanto, as soluções também são diferentes. Não adianta a gente botar tudo no mesmo pacote e achar que uma solução vai resolver tudo. Grupo de afinidade. O terceiro é preparação da da liderança direta. Preparar e apoiar. A maior queixa da liderança é: coloca aqui do grupo de trainees de LGBT uma pessoa para eu cuidar e pronto, vai embora, o RH vai embora. E aí eu tenho aqui que lidar no dia a dia com tudo isso. Pois é, a liderança precisa de apoio, precisa de você do lado, né? Precisa de um lugar, um canal para contar os desafios. E, por fim, desses 4 pontos que eu falei que minimamente tem que ter na estrutura, a alta liderança se preparando sempre, sem parar, grupo de afinidade, a preparação e apoio contínuo da liderança que contrata, né, da liderança direta, e, por fim, um acompanhamento formal. O acompanhamento vai trazer as métricas. Como é acompanhar formalmente? Você só conhece uma história ouvindo os 2 lados. Preciso conversar com, no caso, a pessoa com deficiência, mas poderia ser de qualquer outro marcador, e o gestor, num roteiro espelhado, que eu pergunto para um, eu pergunto para outro. E aí eu fico sabendo uma história real. A partir dali, eu tenho como cuidar daquele caso, endereçar melhor, salvar uma inclusão, ou até mesmo redirecionar dentro da organização. E eu tenho métricas. Eu começo a ver que X% da empresa, que são pessoas com deficiência, estão procurando outro trabalho. X% da empresa está produzindo, o gestor entende como produtivo. Então, a gente começa a ter indicadores. E as métricas, os indicadores, são o que, de fato, vão validar o que a gente fala de investimento. Não vou conseguir investimento sem validar o que a gente faz, né? Perfeito. E, Carol, a gente queria muito ouvir um pouco um case, talvez um exemplo positivo que você tenha vivido nesse caminho, né, desse navegar que é tão complexo. Ai, gente, são tantas histórias. Eu vou direcionar essa história esse case final, para um outro caminho de inclusão que a gente também tem no nosso grupo de negócio, que se chama Talento Sênior. A Talento Sênior é uma consultoria que começa também com a Talento Incluir e que tem como foco executivas e executivos do mercado que fazem 45 anos, 50 anos e são descartados, a maioria. Alguns resolvem sair, mas a maioria é descartado das grandes organizações, mas que tem uma super experiência em negócios complexos, em problemas complexos, e poderia usar, tem muita vontade de trabalhar, tem muita condição de trabalhar ainda, e também não dá para se aposentar, né, gente? Nós vamos viver até 100 anos, quem consegue se aposentar aos 50, pelo amor de Deus? Aí a pessoa pode usar esse know-how dela em pequenas e médias. E aí eu estou explicando isso só para contar um case. Por exemplo, na Talento Incluir, a gente tem 40 pessoas, e eu não tenho, por exemplo, dinheiro para ter um CFO, uma pessoa que cuida do nosso financeiro todos os dias com super know-how, porque é uma empresa pequena. Mas eu tenho dinheiro para ter ela part-time. Então, eu tenho lá uma CFO que trabalha para a gente part-time, já faz 5 anos, só quando ela chegou que a gente começou a tirar lucro da empresa. Até então, a gente não era boa nisso, e ela é boa nisso. A gente tem saúde financeira. E o que é legal de contar isso, que para a gente, como negócio, como pequena empresa, é muito legal. Mas para a profissional é tão incrível, porque ela tem liberdade, que ela nunca teve antes, trabalhando em grandes organizações, porque ela trabalha part-time, pensa. Ela tem oportunidade de estar em outros caminhos e em outros negócios. Ela tem escolhas para contribuir com negócios que fazem um mundo melhor, né, que deixem esse mundo melhor do que quando a gente chegou. E, principalmente, ela consegue entender que existe formas de trabalho que não aquela única que é trabalhar a CLT numa grande empresa, né, e que formas de se sentir produtiva. Então,
diversidade e inclusão e a segurança psicológica precisam muito dar a possibilidade das pessoas serem autênticas. E como é ser autêntico num mundo que nos engessa tanto, né? Sabe aquela coisa, não faz isso aqui, não fala assim aqui, veste isso aqui, e a gente vai se robotizando, né? A gente entra de um jeito num trabalho, mas a gente sai de outro se a gente quiser se manter, e se a gente for muito rebelde, a gente não consegue ficar. Então, a autenticidade, eu acho que é a questão desse case que eu trouxe para vocês, que é buscar dentro das organizações, que eu acho super possível. Pensa que a minha empresa de 40 pessoas é uma área de uma grande organização, então dá para a gente ir fazendo isso em blocos, com lideranças mais inclusivas, mais preparadas, para que a gente consiga extrair essa autenticidade, porque só quando a gente pode ser exatamente quem a gente é, que a gente vai entregar toda a produtividade que os negócios querem, né, Lilian? Muito bom, Carol. A gente está encerrando aqui o nosso tempo, infelizmente. Papo muito gostoso. A gente tinha mais um monte de coisa para explorar, mas acho que a Carol fica por aqui mais um pouquinho, Carol, para quem quiser depois também bater um papo com você. Né? Sim, também deixar, para o pessoal que está online, a gente vai deixar um link aí para me encontrar nas redes sociais, mas também meu nome é único no Brasil, não tem outra Caroline Ignarra no LinkedIn, nem fora. Se você procurar, você me acha. É um prazer também, vou ficar mais um bocadinho aqui. Um prazer estar aqui, Lilian. Obrigada por conduzir essa conversa. Muito bom, Carol. Obrigada. A gente tem 5 minutos de perguntas. Opa! Vou dar preferência para vocês. Estou dando online. Alguém tem pergunta aqui? Porque eu tenho no online. Se vocês tiverem, vocês serão os primeiros. Alguém tem pergunta? Tem, aqui, ó. Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou a Luísa Nunes. Carol, nós já nos conhecemos, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalha com inclusão de profissionais com deficiência, eu também. E como você vê a questão da liderança das pessoas com deficiência, estarem chegando a cargos de liderança, essa contratação? Como você vê essa evolução no decorrer desses 33 anos de lei de cota? Sei que muita coisa melhorou, mas como você vê essa evolução? Boa, Lu. Eu falei aqui estatisticamente, né, a gente não tem pessoas com deficiência sendo promovidas. A gente que acompanha a carreira de pessoas como a Luísa, que há mais de uma década eu vejo a Luísa nos negócios, aí encontra a Lu. A gente percebe, Lu, que hoje está muito desafiador o crescimento da diversidade como um todo, tá? Então, vou falar das pessoas com deficiência, mais especificamente das mulheres com deficiência, que a gente faz mentoria, que a gente faz trocas informais e que estão, como a Luísa, ascendendo. A Luísa também é uma mulher com deficiência, estão ascendendo no mundo corporativo. E o que a gente percebe é o quanto que elas estão fragilizadas na questão da saúde emocional. A gente sabe que a saúde emocional é um desafio, uma epidemia que a gente vive hoje de forma geral. A questão é que, quando ela interseccionaliza o fato de ser mulher, no caso da Lu, uma mulher com deficiência, uma mulher negra, essas opressões elas são triplicadas. Tem uma interseccionalidade que intensifica a opressão que elas vivem. Então, que nós vivemos, né? Que eu também sou uma mulher com deficiência, tenho interseccionalidade dupla aí. É importante que a gente urgentemente cuide desse ambiente seguro, porque se a gente não cuidar disso, a liderança, de forma geral, como eu disse, assina a carteira e acha que agora é de igual para igual e esquece todo o restante que a gente tem. E as nossas particularidades elas podem assustar quando a gente fala de um modelo padrão de contratar. Eu vou trazer um exemplo que eu vivi recentemente. Pessoas cadeirantes como eu podem ter uma ferida que se chama úlcera de pressão, que também é chamada de escara, por ficar muito tempo sentada. Eu conheço um monte de pessoa cadeirante que estava empregada em grande empresa ou que ficou muito tempo afastada em grande empresa por conta de escara. Eu, Carol, tive muita sorte. No começo da minha lesão eu não tive, mas minha lesão tem 23 anos. Há 16 anos atrás eu tive uma. E eu demorei 6 meses para sarar. E agora, recentemente, no começo de outubro, eu descobri uma feridinha. E aí eu fiquei desesperada, porque eu estou no último tri
A gente não bateu meta ainda. O último TRI é sempre o TRI que a gente trabalha muito como empreendedora no nosso negócio. Mas é muito, muito. É comum para os outros colegas que têm consultoria também. Não sei o que vocês fazem, que vocês estão nas empresas que chamam a gente lá para o último TRI. Mas a gente fica enlouquecida de tanto que trabalha. Eu fiquei desesperada. Só que eu tenho um negócio que é meu, então tenho esse privilégio, por isso que eu disse que eu admiro muito quem fica no mundo corporativo. Então, e no meu negócio eu consegui implementar um trabalho seguro, um esquema que a gente trabalha podendo dizer quem a gente é, o que a gente passa. Então, eu consigo dizer o que eu tenho, tanto para o meu time como para vocês, e me manter segura, e me manter confiante no meu trabalho, na minha entrega. E esse case, assim, eu consegui sarar em 1 mês, tá, gente? Eu estou praticamente de alta, só tenho que cuidar aqui para não ficar muito tempo que nem eu ficava antes de ter a ferida, mas está tudo bem. Só que eu tenho condição de comprar uma almofada do dia para a noite que custa R$4.000. Eu tenho condição de comprar um adesivo que custa um curativo que custa R$100, de 3 em 3 dias eu tenho que trocar. E as empresas, quando vem um caso como esse, afasta. Não sabe o que fazer. E eu não precisei afastar, eu continuei trabalhando, eu continuei entregando. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, e eu não quero afastar. Aí fala assim, poxa, mas uma pessoa, quando quebra o dedo, ela tem que ficar afastada. Ela tem, mas a gente não tem, porque para a gente é rotina. Então, assim como aconteceu... E esse é um case que você fala, cara, mas isso é muito fora da curva. E é esse muito fora da curva que as empresas não sabem lidar. Não sabem lidar com as particularidades que a gente apresenta. Na Talento Incluir hoje, a nossa CEO é a Kátia. A Kátia tem ossos de vidro, uma mulher cadeirante, e ela quebra, ela cai, ela quebra, gente. Ela já teve mais de 300 fraturas e parou de contar. Ela parou de contar, acho que ela tinha uns 10 anos, então ela está com 48. Ela cai toda hora. Ano passado, ela caiu no aeroporto. No dia seguinte, ela estava trabalhando. Engessou, está tudo certo, vou trabalhar. A pessoa fala, mas como você está trabalhando? Cara, para ela é rotina. Aquilo que é um absurdo para quem quebrou o pé uma vez na vida, para ela aquilo é rotina. E ela não quer ficar afastada. Ela já sabe o quanto ficar afastada, o quanto ficar de lado prejudicou a infância dela, prejudicou a inteligência relacional dela. Ela não quer. Então, essas flexibilizações que são tão específicas, a organização não está pronta ainda. E isso acaba, Lu, nos oprimindo demais. Isso aí. Obrigado. Palmas aqui para as nossas convidadas. Muito bom. Obrigado, Lilian. Obrigado, Carolina, pela presença e por esse conteúdo tão rico aqui para nós. Pode, claro. Vamos lá fazer uma foto. Pessoal, lembrando que a gente está agora para o nosso último Talks, depois a gente tem almoço. Quem não é daqui de São Paulo, que não conhece muito a região, todo mundo conhece, né? Porque a gente tem aqui o Top Center. Não, Top Center não, Center. Não. Acho que é Top Center mesmo, né? Aqui próximo para vocês almoçarem. A gente tem o Shopping Paulista aqui do lado. Shopping Paulista à direita e o Top Center à esquerda, passando depois da Brigadeiro. Podemos, então? Não, ainda não. Então vamos esperar. Espera aí.